Bem-vindos, bem-vindas para a disciplina Senado Sistêmico, aqui do programa PFG 3.0. Eu sou o André Paixão e eu vou ser seu professor nessa disciplina aqui AD, junto com o Valdir Bezerra. E o nosso objetivo aqui na aula de hoje é te apresentar rapidamente qual que é a ideia, qual que é o propósito da disciplina, para que você saia dessa aula entendendo o começo, meio e fim, aonde a gente vai começar e aonde a gente vai terminar. E para que você compreenda isso, vamos voltar um pouquinho para entender o porquê foi pensado em colocar a ideia de Senado sistêmico, de pensamento sistêmico dentro do PFG. Isso foi pensado porque um dos grandes problemas enfrentados na gestão pública e na gestão privada é o pensamento desagregado, é o pensamento voltado para o nosso próprio problema individual, sem ampliar a visão para ver como o nosso problema, como a ação da nossa unidade, como os serviços que a gente executa, os processos que a gente faz aqui, impacta as outras unidades como um todo. Porque o Senado é formado por um monte de casinhas, serviços, coordenações, diretorias, que se intercomunicam e a ação de uma dessas casinhas impacta várias outras casinhas. Então a gente sempre precisa pensar na gestão de uma forma sistêmica, de uma forma holística, de uma forma global. Então a ideia de trazer essa disciplina é para trazer para vocês alguns conceitos básicos do pensamento sistêmico, de uma visão estratégica, e pegar esses conceitos e aplicar dentro da estrutura do Senado Federal, para que você consiga começar a ver, cara, eu tenho área legislativa, eu tenho área administrativa, eu tenho gabinetes, eu tenho órgãos independentes vinculados diretamente à presidência, eu tenho a sociedade civil, como tudo isso se interconecta e como o meu trabalho como gestor de um serviço, de uma coordenação, de uma diretoria, vai impactar as outras áreas do Senado como um todo. Porque se eu começo a pensar assim, eu tenho muito mais chance de ter uma gestão suave, uma gestão tranquila e uma gestão que consegue executar e entregar o que planeja, o que pensa. Né? Facilita muito o nosso trabalho se a gente começa a olhar para o todo. Para de olhar para as partes individuais. Né? É importante olhar para as partes, mas para de olhar exclusivamente para as partes e comece a olhar para o todo e como as partes se interconectam entre si. Então a gente vai passar um pouco de conteúdo teórico de pensamento sistêmico, visão estratégica, nas aulas aqui AD. E nas aulas presenciais, a gente vai pegar esse conteúdo teórico e aplicar em casos concretos, situações concretas, situações reais, vivenciadas aqui dentro do Senado Federal, para entender como a gente consegue pegar essa teoria e transformar em uma ferramenta útil no nosso dia a dia como gestor. Maravilha? Assistam todas as aulas EAD, tá bom? Porque ao longo das aulas a gente vai ter algumas surpresas aí na aula EAD para a gente fazer um jogo lá na aula presencial. Maravilha? Quem assistir todos os vídeos EAD pode ganhar um brinde, uma surpresa na aula presencial. Mas tem que assistir todas para poder ficar ligado. A gente vai saber quem assistiu e quem não assistiu, porque tem uma pegadinha em cada aula, tá bom? Maravilha, eu te vejo lá na aula presencial.